Fala pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Saúde com Propósito, onde a nossa saúde será sempre um propósito. Hoje nós vamos abordar um tema que tem muitos desencontros, muitas notícias, mitos, verdades, e para isso nós trouxemos um especialista de peso, literalmente, Dr. Wilson Canteiro, o Dr. Paulo André, que também está aqui com a gente, vai fazer a apresentação do Dr. Wilson. Exatamente, Belé, mais uma vez é um prazer estar aqui com você, nessa mesa, discutindo, trazendo sempre grandes nomes da saúde, não só da medicina, mas da odontologia, de todas as áreas da saúde. E hoje nós estamos aqui para falar da doença que tem a maior prevalência não somente no Brasil, mas no mundo. O que é? Para isso, o Dr. Wilson de Barros Canteiro, cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica, está aqui para corroborar com as nossas afirmações, as nossas informações e dar muita luz a todos aqueles que querem conhecer um pouquinho, saber um pouquinho mais a respeito da cirurgia no paciente obeso. É um imenso prazer estar com vocês aqui. Realmente, falar de obesidade hoje no mundo é um dos assuntos mais atuais que se tem, né? E nós nem falamos mais em prevalência, né, Paulo? Falamos em epidemia da obesidade, né? Os últimos dados mundiais que estão sendo colocados em pauta, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, nos diz que até 2035, praticamente 50% da população mundial vai estar entre a obesidade e o sobrepeso, ou seja, 4 bilhões de pessoas. Isso significa que se a gente não tiver nenhuma forma de tratamento, e quando a gente fala em tratamento, a gente fala de tratamento de uma ordem mundial governamental. Não é os tratamentos que nós vamos abordar e que hoje está em pauta, não é somente isso. Precisamos que os governos também façam isso, se mobilizem, porque sem isso realmente a gente vai virar uma tragédia mundial, porque isso vai ter um impacto muito grande sobre a saúde mundial. E algo muito interessante de se falar é que, apesar dessas canetas emagrecedoras, o surgimento de uma delas muito famosa, o Ozempic, ele foi no ano de 2017. De lá para cá, ao invés de diminuir a obesidade, os índices só aumentam. Exatamente. Por que será? Será que simplesmente um tratamento com um emagrecedor que vai tratar a obesidade? O propósito dessas medicações é um dos mercados que mais crescem no mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o segundo maior gasto em termos de saúde pública, só perde para o orçamento da saúde nos Estados Unidos as formas de emagrecimento. Isso inclui canetas, cirurgia, livros, dietas mirabolantes. Todo dia surge um livro com uma dieta que realmente vai levar você a ter o equilíbrio da sua alimentação, essa coisa toda. Mas na prática a gente não vê isso, né, Paulo? Exatamente. Apesar de todo esse investimento, o aumento dos índices de obesidade só cresce o tempo todo no mundo, né? Ou seja, quando se fala em tratamento da obesidade, é algo muito mais complexo, de uma abordagem muito maior, multidisciplinar, do que simplesmente o emagrecimento. Tratar a obesidade é uma coisa, emagrecer é outra. O emagrecimento é um detalhe do tratamento da obesidade. Não tenha dúvida disso, Paulo, porque quando a gente olha para o paciente, nós estamos cometendo um grande erro. Na maioria das vezes, a gente olha para o paciente e, como cirurgião, como endocrinologista, como clínico, e não se dá, às vezes, o papel mais importante de você ver todo o indivíduo como um todo, né? Porque vários trabalhos já mostraram e estão mostrando que os indivíduos que sofrem com a obesidade têm problemas emocionais também, coisas que precisam ser tratadas, e que não é só você impor um tratamento, seja ele qual for. Eu sempre digo que não existe bala de prata para o tratamento da obesidade. Nós estamos começando a aprender. Você vê, as canetas hoje, elas começaram a
atendeu à questão dos hormônios, começando a descobrir como é que os hormônios intestinais agem. A última pesquisa já mostrava mais de 32 hormônios intestinais. É o segundo cérebro, já estão dizendo, né? Sim. Então, e a gente não sabe nada ainda. Na verdade, a gente tem os tratamentos, mas a gente não sabe nada ainda. Aproveitando a questão de enxergar o indivíduo como um todo, que é dos lemas, né, da saúde integrativa, Isso, né? exatamente. Medicina integrativa, odontologia integrativa. Exatamente. Se fala muito, né, na odontologia integrativa o pessoal fala não uma boca sem um corpo, né, não tentar enxergar, separar a boca do corpo, Exatamente. né? E o médico também incorporar a boca ao corpo, né, trabalhar em conjunto, né, com os profissionais da odontologia. E aproveitando o gancho da odontologia, eu queria abordar um tema que hoje nós identificamos com cada vez mais frequência, que é a questão do refluxo gastroesofágico, né? E muitas vezes o dentista é o primeiro profissional que consegue estar diagnosticando a questão do refluxo. Pois o paciente muitas vezes relata que não sente queimação, não sente desconforto gástrico, porém a erosão ácida é um dos problemas bucais que nós estamos encontrando com maior prevalência hoje em dia. E como fazer para diagnosticar a questão do refluxo ou indicar o paciente para o tratamento com o gastroenterologista, né? Uhum. Quais os exames que a gente consegue estar indicando ao paciente, como a forma correta de estar encaminhando o paciente para esse tratamento do refluxo. Pois muitas vezes o colega tenta tratar a erosão ácida sem agir no problema, que é o controle do refluxo. Você colocou uma coisa muito interessante, que é você vê a boca e não vê o resto do paciente, né? Uhum, então, é exatamente isso que a gente está abordando aqui. E o refluxo é uma coisa interessante, porque a prevalência dele é cada vez maior no consultório. É cada vez maior. E quando a gente olha para o refluxo gastroesofagiano, para a gente entender do ponto de vista fisiológico, ele pode ter nós podemos ter o refluxo fisiológico e o refluxo patológico, ou seja, aquele que causa doença. Todos nós temos refluxo. Todos nós temos refluxo. Em algum momento? Em algum momento a gente faz. Né? Tem um número que gira em torno mais ou menos de 20 vezes ao dia, você faz episódios de refluxo. Só que nós temos mecanismos fisiológicos que nos impedem de sentir esse refluxo. Nos impede, tanto assim, eu sempre falo uma coisa para o paciente, você quer ver como que você descobre que você faz refluxo durante o dia? Mesmo que você nunca tenha refluxo, já tentou durante o almoço pegar o garfo que cai no chão? E quando você se abaixa, volta aquele quantidade de alimento dentro do esôfago, queima a garganta, você fica totalmente irritado. É exatamente esse o refluxo. Mas não significa que você tenha a doença do refluxo. Isso é um refluxo fisiológico. Uma defesa, né? Uma defesa. Então, nós temos mecanismos anti-refluxo. Então, o momento que nós estamos deglutindo a saliva o tempo todo, nós estamos lavando o esôfago. Então, à medida que o refluxo acontece, a nossa saliva empurra esse refluxo de volta, empurra o ácido para baixo. E aí a gente não sente dor. O peristaltismo do esôfago, a contratilidade do esôfago, também contribui para que o esôfago não fique com ácido lá dentro. Porque o esôfago, diferentemente do estômago, ele não tem proteção contra o ácido. Então, por isso que se a doença é a doença do refluxo, ele queima, ele machuca o esôfago e faz a tal da esofagite de refluxo, exatamente porque o esôfago não consegue se defender. Né? E aí os mecanismos que desencadeiam esse refluxo são vários, né? Que a gente pode conversar durante o podcast. E justamente voltando no nosso tema principal, a obesidade é uma das principais causas de refluxo. Né? O sobrepeso e a obesidade sempre tem que ser investigado num paciente que tem refluxo. Não tenha dúvida. E aí voltamos, Paulo, naquela situação que você disse. Mudanças de hábitos, o emagrecimento e uma boa alimentação vão fazer a diferença. Então, muitas vezes o indivíduo vai no consultório buscando o tratamento da doença, mas assim, tomar o remédio não é o tratamento. Então, você precisa perder peso, você precisa mudar seus hábitos alimentares. Né? Tem gente, por exemplo, que gosta de acabar de comer e deitar. Né? Isso é um crime.
Você, né? Isso é polêmica. Você ainda tem aquela orientação de colocar tijolo no pé da cama, ao contrário, na cabeceira, né? Para levar. Para levantar, né? Que a cama fica até inclinada, né? Isso, exato. Eu só falo para os meus pacientes que não pode dormir com pijama de seda, que senão de manhã ele está no pé da cama. Escorrega. Escorrega. Ele não pode fazer isso. Mas voltando à questão... O cochilo, o siesta, né? Exatamente. Então, é ruim? É ruim. É ruim. O pessoal que tem o hábito de dar aquela dormidinha depois do almoço, eu me incluo nisso também, o ideal é você sentar numa poltrona confortável e fazer o seu cochilinho, não deitar. E à noite, pelo menos 1 hora antes de dormir, você já não come mais nada. Você não vai ingerir líquido, não vai comer, porque no momento que você deita, e se você tiver a propensão para ter refluxo, essa comida vai voltar para dentro do esôfago. Isso até vi uma matéria recentemente de um bilionário que ele visa não envelhecer. Não sei se o Paulo já deve ter visto bastante. E ele investe, se não me engano, $2 milhões por mês. Ele já usou o plasma do filho dele. Exato. Fez uma transfusão para ver se rejuvenesce. E uma das coisas que investindo $2 milhões por mês, que o público vai saber que o doutor está falando, é justamente se alimentar mais cedo, não comer muito tarde. Isso é um dos segredos que ele coloca lá. Porque o sono, a qualidade do sono é um dos fatores de longevidade e de qualidade de vida, né? Então, assim, um dos segredinhos custou $2 milhões para ele descobrir que tem que comer mais cedo, né? E não ingerir muito líquido antes de dormir também, para não estar atrapalhando o sono, né? Exatamente. Então, a dica de $2 milhões. E aquela história, né, que já se dizia, você tem que, o seu café da manhã tem que ser de um rei e a sua janta tem que ser de um mendigo. Exato. Eu até comecei a rever. Eu, por muito tempo, fiz o jejum intermitente, onde eu converso bastante, né, com o Paulo, a gente discute essa questão do que momento fazer o jejum. Então, até a gente discutia, né, se seria uma boa alternativa, às vezes, utilizar o jantar como uma opção, né? E na medicina chinesa, eles falam muito disso. Se alimentar de manhã bem, né? E à noite, se pôs o sol, interromper a questão da alimentação. Porque quando você come bem durante o período da manhã, você está acumulando energia para você gastar durante o dia. Quando você come bem à noite e vai dormir, você não está gastando energia. Você está acumulando energia. Pelo contrário, você está fazendo com que seu organismo se ocupe com um processo que é o processo digestório, ao passo de estar se preocupando com outras coisas, reforçando a sua imunidade, fazendo o reparo e restauro celular, a produção hormonal adequada, e ele está lá preocupado em digerir aquela carne que você comeu. Você não consegue ir no sono REM. Nunca. Porque como você está com uma digestão pesada, entendeu? Você não chega no sono REM. O seu sono, ele começa a ser entrecortado, ele começa a ser ruim. E aí você acorda de manhã cansado, não sabe por quê. Exato. Porque durante a noite você não chegou. Não, o Paulo é anestesista, sabe que muito mais do que eu, que essa questão é fundamental para você descansar. O sono, você ter o último estágio para lá embaixo mesmo, desligando o cérebro para você ficar bem. E interfere muito a questão mesmo quem está em tratamento, da perda de peso, do controle da obesidade. É um dos fatores, um dos pilares, né? Sono é tudo. O sono. Quem não dorme não emagrece. E não ganha massa muscular também, né? Sem dúvida. A gente, quando fala em emagrecimento, fala em perder gordura, mas não podemos esquecer ao mesmo tempo de aumentar a massa muscular. Né? E se você não dorme bem, você não emagrece e você não faz músculo. Exatamente. Não pode pegar o exemplo dos ursos, né? Que quando hibernam, perde peso, né? Eles dormem gordo e acordam magrinho. Mas não vale pra gente. Mas a oferta alimentar para eles também é bem escassa. Né? Exatamente. E pensa no jejum, né? Bom, doutor Paulo, a questão da cirurgia bariátrica, que também a gente fala, além dos emagrecedores, né, as alternativas, hoje tem uma discussão se as canetinhas, o Ozempic, o Mounjaro, o Wegovy, né, eles são rivais da cirurgia bariátrica. Que a gente ouve alguns podcasts, é o fim da cirurgia bariátrica. Isso é um grande erro. Eu vivo falando que nas palestras que
tornar os tratamentos antagônicos não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém, porque as canetas sozinhas, elas não vão... Tem um tipo de paciente que não vai se beneficiar da caneta. Não adianta você pegar um indivíduo de 200 quilos, entendeu? E achar que a caneta vai trazer esse indivíduo para o peso normal. Exatamente. Né? Quem pode fazer a cirurgia bariátrica? Então, assim, quem deve fazer? Né? Hoje se modificou a forma dentro da endocrinologia de avaliar a obesidade. Mas para nós, dentro do tratamento cirúrgico, não modificou muito. Né? A gente ainda usa o parâmetro do índice de massa corpórea. Óbvio que esse parâmetro ele não é legal se você utilizar no dia a dia. Porque eu posso pegar, por exemplo, um indivíduo, um lutador de MMA, dosar, fazer o cálculo de MC, que é o peso dividido pela altura quadrada, né? E vai me dizer que esse indivíduo é obeso. Mas e mesmo não assim é uma não verdade. se usa o percentual de gordura ou se ajusta? Quando você está mexendo com a obesidade, o paciente obeso, o MC vai bem. Porque aí você está vendo a massa gorda desse paciente. Né? A área corporal dele incluindo a massa gorda. Óbvio que tem hoje, por exemplo, a bioimpedância, que é muito melhor do que o IMC. Lá no consultório a gente faz isso, coloca o paciente no aparelho de bioimpedância e ele te dá de maneira clara o que é gordura, o que é massa magra, o que é água. Então, com isso, você monta a estratégia cirúrgica desse paciente. Mas é importante que, para fins didáticos, né, porque o plano de saúde... a Agência Nacional de Saúde ela estabelece esses parâmetros, né? Então você tem que mais ou menos seguir por aí. Então, assim, o paciente com IMC de 35 a 39,9, ele é obesidade classe 2, que ele só vai para a cirurgia se ele tiver uma comorbidade, ou seja, para o pessoal entender, as comorbidades são hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, dislipidemia, artropatias, doenças cardíacas, doenças vasculares controladas, né? Depressão, também o fator da depressão é um fator que pode ser tratado com a cirurgia bariátrica em frente à obesidade, mas hoje mudou. Coincidentemente, essa semana, o Conselho Federal de Medicina ampliou essa massa de opções para você tratar o paciente da obesidade. Então, o IMC passou a ser o IMC de 30 para cima. E o parâmetro de você poder operar hoje crianças de adolescentes, não crianças, adolescentes de 14 a 16 anos, seguindo regras específicas pelo Conselho Federal de Medicina, e acima de 16 anos segue as regras dos pacientes adultos. E falando em depressão, qual a importância da saúde mental no preparo e na decisão antes e pós-cirurgia bariátrica? Eu sempre faço uma brincadeira, Belé, que eu falo assim que se para usar as canetinhas fosse tão rigoroso como é para a cirurgia, a gente teria também opções de não usar a canetinha, né? Mas, por exemplo, um paciente que vai para a cirurgia bariátrica, ele tem que ter uma avaliação psicológica, ele tem que ter uma avaliação psiquiátrica, ele tem que ter uma avaliação endocrinológica, ele tem que ter avaliação anestésica, entendeu? Então, uma avaliação nutricional. Então, não é o paciente que é pego e no outro dia ele está operando. Muitas vezes, né, o paciente vai lá, por exemplo, para o anestesista e ele contraindica a cirurgia. Porque esse paciente, às vezes, tem um problema respiratório muito grave. Então, não tem condições de ir para o centro cirúrgico com um paciente desse. Porque nós estamos visando a segurança do paciente e evitando que esse paciente vá para uma UTI, tenha outras complicações que a gente não quer que o paciente tenha. Aliás, foi importante tocar nesse assunto, que uma das limitações na indicação da cirurgia é a utilização das próprias canetas. O Exatamente. paciente que está usando as semaglutida, liraglutida, tirzepatida, seja o que for, a gente precisa de um tempo mínimo, que hoje em dia ainda está acertado, que são 21 dias prévio à cirurgia, que ele não pode utilizar, justamente porque ele lentifica o trânsito gastroentérico, facilitando com que ele tenha, durante a indução anestésica, um refluxo com broncoaspiração. E essa broncoaspiração pode ser extremamente deletéria para esse paciente. Então, assim, corroborando o que o Wilson falou,
o paciente não vai no consultório dele hoje e amanhã está operando. Não, precisa de uma avaliação multidisciplinar, psicológica, nutricional, médica, odontológica. O paciente tem que ser tratado, tem que ser visto integralmente, como um todo, para que o resultado seja bom. Tem que ter todo um preparo pré-operatório para que o transoperatório e o pós-operatório seja adequado. A gente vê aquele... um reality show, que era os Quilos Mortais. De vez em quando ainda passa... com o Dr. Naus Aradan. Ele sempre aborda essa questão. Muitas vezes eles exigem que o paciente tenha uma perda de peso prévia. Isso é um procedimento rotineiro. Padrão. Rotineiro. Quando o paciente ele apresenta essas condições de comorbidades graves, por exemplo, apneia do sono, problemas respiratórios, nós não levamos esse paciente para a cirurgia. Esse paciente ele é preparado com perda de peso para depois a gente iniciar o tratamento dele, né? E é uma coisa importante que o Paulo falou, que entra na sua área específica da odontologia, que é o seguinte: não adianta você fazer a cirurgia bariátrica no paciente que a dieta dele vai ser menor e vai ter que ser muito bem mastigada para ser deglutida, se esse paciente não tiver os dentes, né? Então, como é que eu vou operar esse paciente se ele não tiver os molares para ele mastigar a carne, triturar. A proteína, triturar? Né? Então, você vê como que a coisa é complexa. Não é assim... Quem olha de fora acha que a gente pega o paciente, bota o centro cirúrgico e opera. Mas talvez seja uma das cirurgias mais controladas, mais difíceis de você preparar o paciente, seja a cirurgia bariátrica. E até chamou a atenção, acho que foi a Jojo Todinho, né? Que esses tempos ela fez, né? Passou pelo processo, e acho que ela comentou sobre perda de dentes também, né? Aí eu só não aprofundei no caso delas, foi pela questão da alimentação, que muitos acabam adotando a questão do alimento açucarado, líquido, para compensar. Para não mastigar. Para não mastigar, porque ele não consegue mastigar. Ou se for a questão também da absorção dos nutrientes, né? Hoje eu entendo um pouco, estudei mais a fundo fisiologia, né? Principalmente questão de absorção de vitamina D, metabolismo do cálcio, e o quanto a cirurgia bariátrica pode estar interferindo nessa questão da absorção dos nutrientes, a necessidade ou não de suplementação de um paciente bariátrico, e se realmente, em alguns casos, o doutor indica o acompanhamento por utilização de injetáveis para reposição dos minerais e vitaminas que vamos dizer assim, o estômago, né, acaba não conseguindo absorver. A pergunta é excelente, porque essa é uma das grandes preocupações e medo dos pacientes, né? Mas depois que eu fizer a cirurgia eu não vou absorver as vitaminas, vou precisar tomar vitamina para o resto da vida. Então, assim, existem cuidados, realmente, as cirurgias que envolvem desvios intestinais, elas alteram a absorção dos alimentos. Mas, para isso, você do outro lado, você tem uma equipe nutricional que vai estar orientando esse paciente com relação ao tipo de comida, o que suplemento, essa coisa toda. Ou seja, você tem uma equipe preparada para poder fazer isso. Acontece, que muitas vezes o paciente emagrece e ele acha que não precisa mais ver o médico dele. E aí que o bicho pega. Ele atingiu o objetivo dele. Atingiu o objetivo. Só que aí ele vai para casa, aí ele volta a comer os carboidratos em grande quantidade, a alimentação pobre em proteína, e aí começam os BOs, né? Tanto é que o reganho de peso após 2 anos de cirurgia bariátrica tem uma incidência importante. Tem quase 30%. Exatamente. Tanto da cirurgia bariátrica quanto quando paralisa a utilização das canetas também. Sim. Porque a mente e os hábitos não foram alterados. Não foram, exatamente. Este é o grande problema. Então, quando o paciente chega para você e reclama, ele fala para você assim, peraí, mas eu vou precisar tomar vitamina pro resto da vida? Mas peraí, você não está tomando um remédio para diabetes, o outro para hipertensão, o outro para depressão, você está tomando 28 remédios por dia. As estatinas não tem problema nenhum. As estatinas estão lá grudadas. Aí eu estou trocando isso para você tomar um suplemento, e aí você fazer academia, e aí você acha que isso é pior do que os remédios que você está tomando? Então, assim, a gente precisa realmente trazer o paciente, acolher o paciente para que essas coisas não fujam. Ele vai fugir, tem uma porcentagem que vai fugir da gente, mas a gente não foge do paciente.
A gente tenta sempre trazer, deixar o paciente, e quanto mais ele tem um acompanhamento correto, melhor os resultados que ele tem. Isso funciona também para caneta, qualquer coisa. Não adianta ir na farmácia, pegar a caneta e ir para casa, porque eu sei fazer, por que eu tenho que ir no médico para isso? É importante lembrar que a obesidade é uma doença crônica. Exato. Que não tem cura. Que não tem cura. Você pode estar magro, mas você continua sendo obeso. Entendeu? Você é um obeso que está magro. Para isso, você tem que atuar em duas frentes, basicamente, após o tratamento, durante e após o tratamento, que é na mente e no metabolismo. Pode me entregar, Paulo. Pode falar não do adianta, meu caso. Não adianta. Se você continuar após uma cirurgia, após um tratamento clínico, com baixa autoestima, com estresses e com ansiedade, você não vai ter sucesso por muito tempo. Se você não dormir bem, se você não controlar bem os seus hormônios, se você não fizer uma série de mudanças na sua vida, não obedecer a alguns pilares fundamentais, você não terá sucesso. Ao passo que, se tudo isso for abordado, você vai ser um eterno ex-obeso. É isso que a gente conversa muitas vezes, né? Igual eu falei, pode até usar o meu caso como exemplo, que eu entendi, quando eu tive a perda de peso, eu já tinha me livrado da obesidade. E é uma doença crônica, assim como na odontologia eu tenho eu como periodontista, né, que eu atuo, a doença gengival, né, a periodontite. O paciente, muitas vezes a gente faz o tratamento e ele também entende, não, melhorei, agora eu tô livre. Isso é muito comum, né, doutor? É muito comum. O paciente alcançar o objetivo dele apenas ali, de perda de peso, e aí ele esquece, não volta mais. E você sabe que isso é interessante, esse aspecto, a gente mexendo um pouquinho na questão psicológica do paciente, mas o paciente que tem a obesidade, normalmente é uma pessoa sem foco. Na prática dele, na prática diária, muitas vezes ele não tem foco. É o indivíduo que começa a estudar uma pós-graduação, ele larga. É o indivíduo que arruma um esporte, ele vai um pouquinho, ele larga. Então, se ele fizer uma reflexão da vida dele, pregressa, antes de chegar na cirurgia, ele vai ver que ele não conseguiu muito foco na vida. Às vezes é o casamento que não dá certo, são os relacionamentos que não dão certo, né? E é uma tendência nossa sempre culpar o outro, né? De que as coisas não dão certo. Mas, na verdade, e é difícil a gente fazer isso, é difícil a gente olhar para dentro e admitir que nós estamos errados, né? Então, o indivíduo ele precisa abrir a mente dele para que ele consiga tratar isso. Por isso que é importante o pilar psicológico e ou psiquiátrico para o paciente se dar bem. Porque se ele não fizer isso, a vida dele não vai mudar. Ele vai ser um magro, né? E a gente escuta, inclusive teve até um desses realizadores de podcast que colocou, né, que ele falou, eu era feliz e não sabia, eu era gordo, eu era feliz e não sabia. Ele gostava quando ele estava gordinho.